Você não serve nem para varrer, Clara, nem isso. Veja só essa menina, mal sabe segurar uma vassoura, tropeça em si mesma, derruba mais do que arruma. Falam que veio para minha fazenda como ajudante. Ajudante do quê? Foram essas as palavras dele para ela em meio à multidão que o cercava. A noite havia descido sobre o vilarejo de Santa Efigênia como um manto bordado de estrelas. O mês era junho, tempo de fogueiras, bandeirinhas coloridas e cheiro de milho assado no ar. A praça central, normalmente silenciosa, agora fervilhava de vozes, risadas e música de sanfona que se misturava ao batuque da zabumba e ao triângulo metálico que tilintava com cadência. O vento carregava o aroma doce da canjica recém-cozida, o salgado das carnes no espeto, a fumaça da lenha estalando sob a fogueira que ardia ao centro, iluminando os rostos das crianças que corriam em volta, descalças, com olhos brilhando de excitação. Era noite de São João, e em Santa Efigênia não havia quem ficasse em casa. Até os mais idosos, que raramente saíam de suas varandas, haviam se acomodado em cadeiras de madeira, estrategicamente posicionadas nas bordas da praça, para assistir à quadrilha, ouvir as piadas dos festeiros e sentir por algumas horas que a vida podia ser leve. Só que, naquela noite, a leveza prometida estava prestes a se quebrar. Entre as barracas de palha enfeitadas com papel colorido, entre bandeirolas que tremulavam ao vento, caminhava Clara Mendes. A jovem de apenas 21 anos, franzina, vestida com um simples vestido azul, remendado por mãos amigas, parecia carregar o peso de um mundo invisível nos ombros. Seus cabelos castanhos, presos num coque despretensioso, não escondiam a tensão de seu semblante. Seus olhos, sempre baixos, evitavam encontrar os olhares que a seguiam. Era como se cada passo fosse uma invasão em território proibido. Cada respiração, uma ousadia. Clara não estava acostumada a ser vista, e muito menos a ser comentada. A multidão cochichava quando ela passava. Alguns homens riam. Algumas mulheres franziram o senho, e até as crianças, curiosas, apontavam. Ela sabia os motivos. Desde que fora levada para trabalhar na fazenda Vasques, a vida de Clara se tornara assunto para todos. Muitos diziam que tinha sido comprada. Outros insinuavam que era amante do patrão. Poucos acreditavam na verdade simples, que estava ali porque precisava sobreviver, e porque fora arrancada de um lar que nunca havia sido lar de fato. Mas, em vilas pequenas como Santa Efigênia, a verdade pouco importava. O que valia era o rumor, a meia palavra, a história contada com malícia. Foi nesse ambiente carregado que a figura de Antônio Vasques surgiu. E quando ele apareceu, a praça inteira pareceu se calar por um instante. Alto, de porte firme, roupas bem cortadas, calça de algodão escuro, camisa branca arregaçada nos braços fortes, botas de couro que batiam com segurança no chão de terra batida. Tinha apenas 35 anos. Mas a vida de fazendeiro, a responsabilidade precoce após a morte dos pais e a herança da fazenda de café e gado lhe haviam dado um ar de maturidade endurecida. Era respeitado, alguns diriam temido. Seu olhar penetrante parecia atravessar pessoas. Suas palavras, quando duras, ficavam marcadas como ferro em brasa. Naquela noite ele não era apenas mais um na festa, ele era o centro, como quase sempre acontecia. Onde Antônio passava, as conversas diminuíam, os olhares o seguiam, e quando seus olhos pousaram em Clara, parada próxima à barraca de quentão, segurando um copo de canjica quente com mãos trêmulas, algo se acendeu em seu peito. Não era compaixão, era o desejo cruel de reafirmar poder, de mostrar diante de todos que aquela moça não passava de nada. Talvez fosse o orgulho ferido pelos boatos que corriam. Talvez fosse a necessidade de lembrar à vila quem mandava. Mas o que ele fez, e principalmente o que ele disse, ecoaria por muito tempo. Ele se aproximou devagar, cada passo acompanhado por olhares curiosos. Alguns já pressentiam que algo viria.
Antônio Vasques não era homem de meias palavras, e quando sua expressão endurecia, sabiam que o silêncio valia mais que qualquer tentativa de intervenção. Clara ergueu os olhos por um instante e o viu. Seu coração disparou. Ela tentou se afastar, mas a multidão parecia fechar caminhos. Ficou ali, imóvel, como presa encurralada diante do predador. Antônio parou diante dela. O barulho da sanfona pareceu perder força, ou talvez fosse apenas a percepção de Clara, cuja respiração estava tão alta que abafava os sons ao redor. O fazendeiro a encarou por alguns segundos, um sorriso frio nos lábios, antes de erguer a voz, não apenas para ela, mas para todos os presentes. Você não serve nem para varrer, Clara. Alguns riram nervosamente. Outros apenas baixaram os olhos, mas ele não parou aí. Não seria Antônio Vasques se não prolongasse o espetáculo. E assim começou seu monólogo cruel, a voz ecoando por toda a praça iluminada pela fogueira. Olhem todos para essa moça. Dizem que foi morar na minha fazenda, que agora vive sob o meu teto. E sabem o que encontrei? Uma desgraça. Mal sabe segurar uma vassoura. Derruba mais do que arruma. Se tento que cozinhe, queima o feijão. Se mando costurar, tortura a agulha até deixar o pano torto. Se peço que organize a casa, transforma em bagunça ainda maior. Uma moça de 21 anos que não aprendeu nada da vida. Nada. Nem os ofícios mais simples, aqueles que até uma criança aprende cedo. Nem isso ela consegue fazer. Ele fez uma pausa, observando a reação da multidão. Algumas senhoras murmuraram entre si. Um ou outro rapaz riu. Clara, imóvel, sentia as palavras como chicotadas, cada sílaba arrancando-lhe um pedaço da dignidade. Mas Antônio ainda tinha mais veneno para destilar. E não pensem que a trouxe por amor ou por bondade. Não, a trouxe por caridade, por compaixão, com uma família que já não queria mais saber dela. O pai me ofereceu e eu aceitei. Sabe por quê? Porque achei que poderia ser útil em alguma coisa. Mas o que descobri? Que até nisso me enganei. Essa moça não serve para nada, nada, nem para varrer o chão sujo desta praça serviria. Um murmúrio percorreu o público. A crueldade era explícita, mas ninguém ousava se meter. O poder de Antônio era grande demais. Seu nome carregava peso. Quem teria coragem de contrariá-lo? Clara sentia o rosto em chamas. Suas mãos tremiam tanto que o copo de canjica caiu no chão, espalhando-se em pequenos grãos amarelados sobre a terra. Alguns riram ao ver o acidente, como se aquilo confirmasse as palavras dele. Seu coração implorava por fuga, mas suas pernas estavam presas ao chão. Antônio continuou, o olhar fixo nela, mas a voz projetada para todos. E o mais engraçado é que ainda aparece aqui no meio da festa, como se fosse igual a vocês. Vestida de azul, como se fosse dama. Igual? Não é, não será. Gente como essa nasceu para obedecer em silêncio, para se esconder nos cantos, não para andar entre nós de cabeça erguida. Não é assim que funciona, e todos aqui sabem disso. As palavras ecoavam como trovões. O som da fogueira estalando parecia aplaudir o insulto. Os músicos pararam de tocar, fingindo ajustar os instrumentos, mas na verdade acompanhando atentos. Crianças, sem entender direito, riam porque os adultos riam. Os mais velhos, com expressões tensas, sabiam que testemunhavam algo vergonhoso, mas o medo os mantinha calados. Clara sentia que o chão podia engolir-lhe. Queria desaparecer. Queria não existir, mas ali estava, sendo exposta diante de todos, uma sombra transformada em espetáculo público. O silêncio que se seguiu às últimas palavras de Antônio era pesado, sufocante, como se a própria noite tivesse prendido a respiração. A fogueira crepitava, lançando fagulhas que subiam ao céu estrelado, e o som dos grilos ao longe parecia zombar da quietude desconfortável. Clara, imóvel, sentia cada olhar cravado em sua pele como lâminas invisíveis. Era como se todos os presentes participassem daquela condenação, mesmo os que nada diziam. Antônio, percebendo o efeito de sua fala, sorriu com superioridade.
Ele se alimentava do poder que emanava dos olhares cúmplices, do riso nervoso de alguns, da covardia silenciosa da maioria. Sua voz voltou a romper o ar, mais firme, mais cruel. E vejam como ela treme, mal consegue segurar um copo sem derrubar. Imaginem uma moça assim, cuidando de uma casa, preparando uma refeição, lavando roupas. Um desastre ambulante, e ainda tem gente que cochicha, dizendo que talvez ela tenha sido levada para minha fazenda por outros motivos. Pois eu digo a vocês, não há motivo algum que justifique carregar tamanho fardo. Não há graça, não há beleza, não há talento, nada. Apenas um estorvo que a própria família teve pressa de despachar. As palavras reverberaram na praça. Um grupo de mulheres trocou olhares de censura, mas nenhuma ousou abrir a boca. Os homens cruzaram os braços, alguns meneando a cabeça em aprovação, outros apenas evitando contato visual. Crianças se entreolhavam, sem entender por completo, mas captando o tom de zombaria e repetindo risadinhas abafadas. Clara sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. O sangue lhe fervia no rosto e as lágrimas ameaçavam cair, mas ela lutava contra elas com todas as forças. Choraria depois, no silêncio de algum canto escondido, mas não ali, não diante dele. E ainda assim, a cada segundo, a vergonha parecia maior que sua vontade de resistir. Antônio não estava satisfeito. O silêncio da plateia, o constrangimento estampado nos rostos, a humilhação impressa em Clara, tudo era combustível para seu discurso. Alguns podem dizer, mas Antônio, por que se incomoda tanto com essa moça? Deixe-a no canto dela. Pois eu digo, incomoda porque representa o que há de pior. A preguiça, a falta de serventia, a incapacidade de ocupar um lugar decente no mundo. Numa vila como a nossa, onde todos carregam peso, onde todos trabalham, uma pessoa assim é uma mancha. E não pensem que é exagero, é o retrato vivo da fraqueza e eu não tolero fraqueza. Ele falava alto, teatral, como se pregasse um sermão em plena praça pública. O som de sua voz parecia disputar espaço com o crepitar da fogueira e com o murmúrio crescente das pessoas. Havia em seu tom um prazer mórbido, como se cada insulto fosse uma medalha a mais no peito. Clara, em silêncio, recordava de cada momento em que fora invisível, cada prato de comida negado, cada noite fria no galpão, cada olhar de desprezo. E agora, ironicamente, estava exposta, não mais invisível, mas vista por todos na pior forma possível, como espetáculo de ridículo. Sua respiração curta parecia implorar para que o tempo passasse rápido, mas o tempo, naquela noite, arrastava-se como uma procissão fúnebre. Um senhor de cabelos brancos, sentado numa cadeira na beira da praça, cochichou para a esposa. Ele passa do limite. A mulher apertou-lhe o braço em sinal de silêncio. Cale-se, homem. Quer arrumar encrenca? Ele é Vasques, não é qualquer um. O poder do sobrenome pairava no ar. O fazendeiro não era apenas um homem, era a autoridade econômica, a força da terra e do dinheiro em um vilarejo pobre. Confrontá-lo significava arriscar o pouco que se tinha. Antônio caminhou lentamente em volta de Clara, como um predador que circula a presa antes de dar o bote final. Cada passo fazia ranger suas botas contra o chão de terra batida. Ele falava, agora mais baixo, mas ainda audível para todos. Olhem bem para essa menina. É isso que acontece quando alguém nasce sem propósito. Nem a família quis, nem a vida quis. Acham que alguém assim vai algum dia ser capaz de construir algo? Acham que será mãe, esposa, dona de casa respeitável? Não, não passará de sombra, e sombra não tem voz, sombra não tem valor. As últimas palavras saíram cortantes, como lâminas afiadas. Clara fechou os olhos por um instante. Em sua mente, a voz de seu pai ecoava do passado, chamando-a de fardo, lembrando-lhe de que não servia para nada.
A de sua mãe, fria, repetindo que ela deveria se comportar para não trazer vergonha. Agora, ouvir aquilo da boca de Antônio, diante de toda a vila, era como se o passado tivesse voltado com força redobrada. Os minutos se arrastavam. A música havia cessado completamente. Até a fogueira parecia mais silenciosa, como se até o fogo respeitasse o peso da humilhação. De repente, uma risada ecoou entre os jovens que assistiam à cena. Um rapaz, talvez tomado pela coragem inconsequente da bebida, gritou: "É verdade, nem para varrer serve!" A gargalhada se espalhou como pólvora. O coro de zombaria cresceu, tímido no começo, mas logo engrossando com outras vozes que repetiam a frase como se fosse brincadeira de criança. "Nem para varrer! Nem para varrer!" Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua alma se encolheu. Antônio ergueu as mãos, pedindo silêncio. E a multidão, obediente, calou-se de imediato. Ele gostava desse poder. "Viram? Nem precisei dizer muito, a vila sabe, todos sabem. E se algum de vocês ainda duvida, basta observar. Uma moça que não consegue manter os olhos erguidos, que derrama o que segura, que não tem firmeza nas mãos, nem no espírito. É assim que querem que seja respeitada. É assim que querem que seja igual a vocês?" O tom era acusatório, como se Clara fosse culpada de um crime. Nesse instante, Dona Beatriz, a governanta idosa da fazenda Vasques, que estava entre a multidão, fechou os punhos. Seu coração ardia de indignação, mas ela se conteve. Sabia que não era o momento. Mas seus olhos marejados observavam Clara com compaixão, como se quisesse protegê-la com o simples poder do olhar. Clara, por dentro, se despedaçava. Cada palavra, cada riso, cada olhar a reduzia mais e mais. Mas no fundo, bem no fundo, uma chama minúscula começava a nascer. Uma faísca de raiva, de resistência. Ainda era pequena, quase invisível até para ela mesma, mas estava ali, esperando o momento certo para crescer. Antônio por fim concluiu: "Que esta noite sirva de lição para todos. Em nossa vila só merece respeito quem prova valor. E valor não se prova com lágrimas, nem com cara de coitada. Valor se prova com trabalho, com suor, com dignidade. Coisas que ela nunca teve e nunca terá. Portanto, que cada um saiba, Clara Mendes não passa de uma sombra. E sombra não se mistura com luz." Ele virou as costas, satisfeito, como se tivesse encerrado um sermão. A praça, em silêncio sepulcral, acompanhou seus passos. Apenas a fogueira continuava a crepitar, lançando fagulhas ao céu, como se os céus chorassem fagulhas diante de tanta crueldade. Clara permaneceu imóvel, as lágrimas finalmente rompendo a barreira de sua resistência. Mas não eram lágrimas de fraqueza, não apenas. Eram lágrimas de algo novo que nascia. Uma dor que, no futuro, se transformaria em força. O narrador, em voz baixa, encerraria o primeiro ato. Mas o que Antônio Vasques não sabia, e o que nenhum dos presentes naquela praça podia imaginar, era que as palavras que lançou como flechas afiadas seriam, no fim, as correntes que prenderiam a ele próprio. Porque quando a verdade decide se revelar, nem o mais poderoso consegue escapar. E naquela noite, a vila inteira aprenderia que uma fogueira pode iluminar, mas também pode expor segredos que ardem mais do que o fogo. No silêncio que se seguiu à humilhação pública, a imagem de Clara diante da fogueira, com o vestido azul simples e os olhos marejados, parecia carregar não apenas a vergonha daquela noite, mas a memória de toda uma vida vivida à sombra. Para entender a dor que se estampava em seu rosto, era preciso voltar um pouco atrás, às manhãs cinzentas do lar onde nascera, ao quintal de chão batido, onde sua infância foi roubada, às paredes úmidas da casa que nunca ofereceu abrigo, apenas indiferença. Clara Mendes era a terceira filha de seu Damião e Dona Ritinha, casal de poucas palavras e muitos rancores. Desde pequena, aprendeu a se calar.
O pai, um homem duro, marcado pela lida com a terra e pela frustração de não prosperar como os vizinhos, descarregava sua ira nos filhos, como se cada tapa, cada grito fosse uma forma de castigar a própria vida que não lhe dera o que queria. A mãe, silenciosa, repetia como eco as ordens do marido, mas jamais se levantava para defender a menina. Entre os irmãos, Clara nunca encontrou refúgio. Pelo contrário, era alvo de zombarias, a quem cabiam as tarefas mais pesadas, como se o fato de existir fosse motivo suficiente para carregar o peso de todos. Naquele lar, Clara cresceu como quem atravessa um campo minado, em alerta constante, sempre esperando o próximo estouro. Aprendeu a se mover em silêncio, a ocupar o mínimo espaço possível, a não olhar nos olhos para não provocar raiva. Sua cama era um colchão gasto, estendido no chão do galpão dos fundos, onde os ratos corriam de madrugada e o vento entrava sem pedir licença. Seu prato de comida vinha sempre depois dos outros, os restos, as sobras, os ossos roídos, mas nada doía mais do que a ausência de um gesto de afeto, de uma palavra de encorajamento, de um olhar que dissesse: "Você é querida". Não havia abraços, não havia histórias contadas à beira da cama, não havia risadas compartilhadas. Clara era como um fantasma que rondava a própria casa, vista apenas quando atrapalhava, lembrada apenas quando errava, invisível no afeto, visível apenas na falha. E, no entanto, ela sonhava. Mesmo sem livros, mesmo sem escola regular, Clara observava. Observava as outras meninas da vila indo às aulas de saia limpa e tranças arrumadas. Observava as mulheres mais velhas indo à missa, com seus vestidos floridos e seus terços pendurados. Observava, e dentro dela, uma parte escondida desejava pertencer àquele mundo. Não que tivesse grandes ambições, queria apenas ser alguém, ser reconhecida como pessoa. Na feira, quando acompanhava a mãe carregando sacos pesados, percebia como os outros a tratavam, com indiferença, com condescendência, às vezes com piedade disfarçada. Mas havia um olhar em especial que a marcou. O de Antônio Vasques, o jovem fazendeiro que, anos depois, a humilharia diante de todos. A primeira vez que ele a viu foi na venda de seu Juvenal, quando ela, ainda adolescente, ajudava a carregar sacos de feijão. Seus olhos se cruzaram por um instante. Para ele, talvez tenha sido apenas um olhar qualquer, mas para Clara foi como um raio que a atravessou. Alguém a notara, mesmo que por um segundo, mas essa fagulha de esperança logo se apagava toda vez que voltava para casa. O pai a lembrava de que não servia. A mãe dizia que ela precisava aprender a se conformar. Os irmãos a empurravam, zombavam, riam de seus tropeços, e pouco a pouco Clara acreditava. Talvez realmente não servisse para nada. Foi nesse estado de sombra que chegou à fazenda Vasques. Não por escolha, mas por transação. O pai, endividado até o pescoço, viu nela uma moeda de troca. E Antônio, interessado em uma ajudante, aceitou. Clara não protestou. Não sabia protestar. Quando lhe disseram para arrumar suas poucas roupas e seguir o fazendeiro, apenas obedeceu. Levou numa sacola um vestido gasto, um pente quebrado, uma fita de cabelo da avó. As únicas coisas que podia chamar de suas. Não houve despedidas, nenhuma lágrima, nenhum abraço, apenas silêncio. Na fazenda, encontrou pela primeira vez um quarto só para si, uma cama com lençóis limpos, comida quente, não sabia como reagir. Parte dela esperava a cobrança, a armadilha, o golpe escondido. Mas mesmo diante da novidade, carregava a mesma sensação de não pertencer. Era como se sua alma estivesse treinada demais para a invisibilidade. Por isso, quando entrou na praça naquela noite de São João, o coração já tremia. Sabia que todos a observavam. Sabia que os boatos corriam. E, no fundo, temia exatamente o que aconteceu. Ser exposta, ser ridicularizada. A humilhação pública de Antônio foi apenas a materialização do que sempre vivera em silêncio. Mas havia uma diferença. Agora, todos testemunharam. Já não era apenas sua família que a fazia sombra.
Era a vila inteira que a empurrava para o escuro. Ainda assim, algo dentro dela se recusava a morrer. Talvez fosse aquela faísca de resistência que nascera na infância, quando, escondida no galpão, ela inventava histórias para si mesma, como forma de sobreviver. Talvez fosse o olhar de Dona Beatriz naquela noite, silencioso, mas cheio de compaixão. Talvez fosse o simples fato de que, pela primeira vez, alguém dera a ela um quarto, uma cama, um prato cheio. O que quer que fosse, Clara não se entregaria totalmente. E o público, ao ouvir sua história, ao sentir sua dor, já não a via apenas como sombra. Via uma jovem marcada, sim, mas também alguém capaz de despertar empatia. Era esse o segredo do roteiro: transformar a invisibilidade em presença, o silêncio em voz. Queridos ouvintes, se vocês chegaram até aqui, fiquem conosco. A jornada de Clara está apenas começando. E vocês vão querer ver o que o destino reserva para essa moça que por tanto tempo invisível logo será impossível de ignorar. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like e comentem. Vocês já se sentiram invisíveis alguma vez? Já viveram o peso de não serem vistos? Compartilhem, porque essa história é também sobre cada um de nós. Na manhã seguinte à festa de São João, o vilarejo de Santa Efigênia parecia mais silencioso que de costume. As bandeirinhas ainda tremulavam preguiçosas no vento, algumas caídas no chão de terra, manchadas de vinho ou gordura de pastel. O cheiro de pólvora das bombinhas lançadas pelas crianças ainda impregnava o ar, misturado ao doce do milho assado. Mas por trás da ressaca da festa corria um sussurro, a cena da noite anterior. Todos haviam visto, todos haviam ouvido. A praça inteira comentava como Antônio Vasques, o fazendeiro de 35 anos, havia reduzido Clara Mendes a nada diante da comunidade. Para uns, ele tinha razão. Para outros, passara do limite, mas para todos havia sido um espetáculo inesquecível. E como todo escândalo, logo ganharia mais versões do que testemunhas. Clara, no entanto, não teve tempo para cochichos. Passara a noite em claro, sentada na beira da cama da fazenda, os olhos ardendo, o peito apertado. Cada palavra de Antônio ecoava como martelada em sua mente. Você não serve nem para varrer. Por mais que tentasse afastar, a frase retornava, zombeteira. Ela se perguntava se algum dia conseguiria esquecer. Na cozinha, enquanto ajudava Dona Beatriz a preparar o café, derramou leite 2 vezes, deixou cair uma faca, queimou a ponta dos dedos no fogão. A governanta, paciente, apenas suspirou e a olhou com ternura. Deixe que eu faço, menina. Vá tomar um ar no pátio. Clara obedeceu, aliviada por se afastar do ambiente fechado. Saiu para o quintal da casa grande, onde o sol ainda tímido banhava os campos de café. O orvalho brilhava como cristais nas folhas verdes, e o mugido distante das vacas dava ao lugar um ar de rotina pacífica. Mas para ela, a paz era ilusória. O coração latejava de dor e vergonha. Foi então que o viu. Antônio estava à frente do curral, inspecionando os bezerros recém-nascidos. Montava postura ereta, mãos firmes nos quadris, dando instruções a 2 peões que o acompanhavam. Quando virou o rosto, seus olhos encontraram os de Clara. Por um instante, ambos pararam. O tempo pareceu suspender-se. Ela sentiu um arrepio, metade medo, metade algo inexplicável. Quis fugir, mas seus pés não obedeceram. Antônio, por sua vez, experimentou uma sensação estranha. A imagem da noite anterior lhe veio à mente. Ele se lembrava do tom de sua própria voz, da satisfação que sentira em afirmar diante de todos que aquela moça não valia nada. Mas agora, à luz do dia, vendo-a diante dele, tão frágil e ao mesmo tempo tão resistente em se manter de pé, algo lhe corroía por dentro. Era orgulho, talvez. Era também desconforto. Antônio Vasques, acostumado a mandar e a ser obedecido, começava a questionar se não havia ido longe demais. Ele se aproximou. Os passos firmes ecoaram no silêncio do pátio. Clara baixou os olhos como sempre fazia.
O ar entre eles se tornou denso, carregado de lembranças da noite anterior. Clara, a voz dele saiu mais baixa do que pretendia. Ela não respondeu. Mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas que insistiam em voltar. Sobre ontem, ele começou, mas não conseguiu continuar. As palavras emperraram. Nunca fora bom em desculpas. Na verdade, raramente pedia desculpas a alguém. Clara ergueu os olhos por um instante. Havia dor neles, mas também algo mais. Uma pergunta silenciosa, uma súplica. Por quê? Antônio desviou o olhar. Por dentro, lembrava-se da própria juventude. Lembrava-se de quando perdera os pais cedo e tivera que assumir a fazenda com apenas 18 anos. Lembrava-se de como endurecera, de como aprendera a usar palavras como armas para manter respeito. Mas diante dela, pela primeira vez, sentia vergonha de suas próprias armas. Você não merece tudo aquilo, murmurou quase imperceptível. Clara ficou surpresa. Não esperava ouvir isso. Era pouco, mas era algo. Ele tentou recompor-se, assumindo de novo a postura firme. Só não quero que confunda as coisas. Aqui na fazenda, todos precisam mostrar valor. E eu perdi a mão ontem. Ela respirou fundo. Sua voz saiu fraca, mas firme o suficiente para ser ouvida. Eu sei que não sou nada para o senhor. Sei o que dizem, mas eu não sou preguiçosa. Eu tento. Só não aprendi como os outros. Nunca me ensinaram. As palavras o atingiram como um soco. Nunca o haviam ensinado. Nunca lhe haviam dado chance. E ele, sem pensar, apenas repetira o coro de todos, que ela não servia. Antônio permaneceu em silêncio. Pela primeira vez em anos, não tinha resposta pronta. Apenas olhou para ela, realmente olhou, como talvez nunca tivesse feito antes. Viu a fragilidade, sim, mas também uma centelha de coragem nos olhos marejados. E algo em seu peito se moveu. Não era piedade. Era algo mais profundo, algo que ele não queria admitir. Um dos peões chamou de longe. Patrão, precisa ver o bezerro mancando aqui. Ele acenou, mas não desviou os olhos de Clara. Por dentro, uma batalha começava. O orgulho lutava contra o arrependimento. O poder contra a humanidade. E pela primeira vez, o homem que sempre acreditara dominar todos ao seu redor, percebeu que estava sendo dominado por um simples olhar. Clara, por sua vez, voltou para dentro da casa. Seu coração ainda doía, mas havia algo novo ali, uma fresta. Talvez aquele homem não fosse apenas o algoz da noite anterior. Talvez houvesse mais nele do que os insultos mostravam. E assim, o encontro silencioso entre os dois se tornou o primeiro passo de uma transformação que mudaria não apenas suas vidas, mas também o destino de todos em Santa Efigênia. Em Santa Efigênia, nada permanecia em segredo por muito tempo. Bastava um olhar atravessado na feira, um cochicho na fila da venda, e logo a notícia se espalhava como fumaça de fogueira em noite de vento. O que acontecera na festa de São João não foi apenas visto, foi absorvido pela vila inteira, transformado em narrativa coletiva, distorcido, aumentado, servido em fatias generosas de veneno nas rodas de conversa. No dia seguinte, a pracinha amanheceu diferente. O coreto, ainda decorado com bandeirinhas coloridas, parecia carregar resquícios da noite anterior, como se as próprias tábuas de madeira guardassem os ecos do insulto. As mulheres que vinham buscar pão na padaria de seu Juvenal se agrupavam em pares, cochichando com lenços cobrindo a boca. Você viu a cara dela quando ele disse aquilo? Parecia que ia desmaiar. E quem não ia? A menina foi massacrada. Mas cá entre nós, Antônio só falou o que muita gente pensa. Não devia ter dito em público, não daquele jeito. Ah, mas quem é que tem coragem de enfrentar Vasques? Cada voz acrescentava uma camada. Cada comentário virava verdade aos ouvidos que queriam acreditar. Alguns diziam que Clara fora levada para a fazenda porque não servia nem para ficar na própria casa. Outros, mais maliciosos, insinuavam que Antônio só a mantinha por conveniência de homem. Moça nova,
bonita de um jeito rústico, e ele viúvo ainda moço, 35 anos. Ora, façam as contas, cochichavam nas esquinas. Na venda, enquanto pesava o arroz, seu Juvenal ergueu as sobrancelhas ao ouvir dois fregueses discutindo. Eu ouvi que ele pagou ao pai dela para levar. Pagou sim, dinheiro vivo. Meio mundo viu o envelope. E quem paga por uma moça assim, se não for por interesse? As frases rodopiavam como poeira levantada por tropel de cavalos. E quanto mais circulavam, mais ganhavam força. Clara, sem saber de metade do que se dizia, já sentia o peso dos olhares quando ia ao mercado com Dona Beatriz. Mulheres a mediam de cima a baixo, algumas com desprezo, outras com pena, mas todas com julgamento. Os homens, por sua vez, desviavam o olhar rápido demais, como quem não quer ser flagrado, ou demoravam demais, como quem imaginava o que não devia. Dentro dela, a vergonha da noite anterior se transformava em algo ainda mais sufocante. A sensação de que cada passo, cada gesto, cada respiração era observado, analisado, comentado. A invisibilidade de antes dera lugar a uma visibilidade cruel. Já não era sombra, era alvo. Antônio também não escapava. Na venda, ouviu quando alguém murmurou: "Tá criando pomba em casa, é?" Ele girou o rosto, olhos faiscando, e o silêncio caiu como pedra. Ninguém ousou repetir, mas a ferida estava aberta. Naquela noite, sentado à mesa da casa grande, Antônio ficou em silêncio por longos minutos, o prato à frente intocado. Clara, ao seu lado, tentava parecer pequena, invisível de novo, como se quisesse poupar-se de mais humilhação. Dona Beatriz, percebendo o clima, suspirou fundo e murmurou: "O povo fala demais, patrão, e fala porque não tem mais o que fazer." Antônio ergueu os olhos, e pela primeira vez não havia arrogância neles, mas algo que lembrava preocupação. "O problema, Beatriz, é que quanto mais falam, mais acreditam. E quando acreditam, não há quem desfaça." Clara apertou o garfo entre os dedos, sem coragem de erguer a voz. Mas, por dentro, uma pergunta latejava. E quando ele próprio acredita? Quando até ele pensa que sou nada? Do lado de fora, o vento balançava as janelas. No horizonte, as nuvens pesadas anunciavam tempestade. Não era apenas o clima. Era a vida em Santa Efigênia, onde cada boato caía como gota de chuva, encharcando reputações até apodrecerem. E naquela noite, tanto Clara quanto Antônio compreenderam que a batalha deles não seria apenas contra os fantasmas do passado, mas contra uma vila inteira disposta a transformar sua história em espetáculo. A semana após a festa parecia arrastar-se como carroça atolada em lama. Clara sentia na pele o peso de cada cochicho, de cada olhar atravessado. Nas manhãs, ajudava Dona Beatriz na cozinha, lavava roupas no tanque de pedra, varria o terreiro, e a cada gesto ouvia em sua mente a frase que ecoava como maldição: "Você não serve nem para varrer." À noite, deitada na cama, que ainda lhe parecia luxo inalcançável, ficava acordada escutando os sons da fazenda. O grilo insistente, o mugido distante, a madeira estalando no frio. Mas dentro dela não havia paz. Havia medo, vergonha e uma raiva silenciosa que começava a nascer. Antônio também não encontrava descanso. Noite após noite, sentava-se em sua varanda com um copo de cachaça intacto, olhando para os campos escuros. O orgulho lhe dizia que estava certo, que Clara era apenas uma empregada, que não devia explicações a ninguém. Mas havia uma voz mais funda, abafada por anos de dureza, que insistia: "Você passou do limite. Você a feriu mais do que ela já estava ferida." E como se não bastasse a batalha interna, vinham os boatos. No armazém, nos tropeiros, nos vizinhos que passavam pela porteira, sempre havia uma palavra atravessada, uma insinuação. A cada dia, Antônio sentia a reputação de Clara sendo esmagada sob as línguas afiadas da vila. E por algum motivo que ainda não compreendia,
Isso o feria como se fosse sua própria reputação. O estopim veio numa manhã de sábado. Antônio foi à feira negociar gado como fazia todo mês. Clara, a pedido de Dona Beatriz, o acompanhava para ajudar com compras da casa. A praça fervilhava com barracas coloridas, cheiro de pamonha recém-feita, vozes se sobrepondo. Mas à medida que avançavam, os olhares se voltavam para eles. Alguns homens riam discretamente. Mulheres cruzavam os braços e murmuravam entre si. Uma frase chegou clara aos ouvidos de Clara. Olha lá, a protegida do fazendeiro. Será que hoje ela aprende a varrer? O sangue subiu-lhe ao rosto. Quis encolher-se, desaparecer. Mas Antônio ouviu também. Seus passos pararam. Ele se virou devagar, os olhos faiscando, e a multidão em volta sentiu a mudança no ar. Quem foi que disse isso? A voz dele ecoou grave, firme, cortando o burburinho como chicote. Silêncio. Apenas o som de uma galinha cacarejando ao longe. Ninguém ousou responder. Repitam, se tem coragem. Os homens desviaram o olhar. As mulheres fingiram arrumar as cestas. O silêncio se espalhou como incêndio contido. Clara, surpresa, olhou para Antônio. Era a primeira vez que ele se levantava por ela. Então ele continuou, firme, de modo que todos pudessem ouvir. Clara trabalha na minha casa, come na minha mesa, vive sob meu teto. Quem desrespeita ela, desrespeita a mim. E não admito desrespeito. O peso daquelas palavras caiu sobre a praça. Alguns ficaram indignados, outros impressionados. Para muitos, foi a confirmação dos boatos. Para Clara, foi como se uma fenda se abrisse na escuridão. Alguém, pela primeira vez, a defendera em público. Ela sentiu um calor estranho no peito, mistura de gratidão e confusão. Ainda lembrava o insulto cruel da festa, ainda doía, mas agora via outro lado do mesmo homem. Não o arrogante que a expusera, mas o protetor que, mesmo contra todos, estendia-lhe um escudo. Antônio, por sua vez, não planejava dizer aquilo. Saiu-lhe como uma erupção, fruto de noites mal dormidas e da raiva acumulada contra a malícia da vila. Mas ao terminar, percebeu o que fizera. Assumira diante de todos que Clara tinha importância para ele. No caminho de volta, o silêncio entre os dois era quase palpável. Clara carregava as sacolas de mantimentos ainda atordoada. Antônio caminhava ao lado, a expressão fechada, mas os pensamentos em turbilhão. Quando chegaram à porteira da fazenda, ele finalmente quebrou o silêncio. Não quero que pense que aquilo foi piedade. Ela o olhou, confusa. Não sei o que pensar, senhor. Ele respirou fundo, buscando palavras que nunca aprendera a usar. Só quero que saiba que não vai estar sozinha. Não mais. As palavras pairaram no ar, simples, mas carregadas de algo maior. Clara sentiu os olhos arderem. Não respondeu. Apenas assentiu, guardando aquele momento como quem guarda uma centelha no coração, temendo que o vento a apague. Na vila, os boatos mudariam de forma, ainda mais venenosos. Antônio a defendeu, porque é mais do que empregada. Mas para eles, o gesto inesperado marcava o início de algo novo. Não era ainda amor, não era ainda confiança, mas era o primeiro passo de uma ponte sobre o abismo que os separava. As noites seguintes ao episódio da feira foram diferentes na Fazenda Vasques. O silêncio que antes pesava entre Clara e Antônio agora carregava outra cor, outra textura. Já não era o silêncio da desconfiança ou do medo, mas um silêncio cheio de coisas não ditas, de olhares que se encontravam e logo se desviavam, de palavras que nasciam no peito, mas morriam na boca. Clara, de início, não sabia como lidar. A lembrança da humilhação na festa ainda lhe queimava por dentro. Mas, por outro lado, a defesa inesperada na feira abrira uma fissura em suas certezas. Se ele realmente me desprezasse, teria ficado calado, mas não ficou. Por quê? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ela dobrava roupas no varal ou amassava a massa do pão com Dona Beatriz.
Antônio, por sua vez, se via perturbado. Nunca dera importância às opiniões da vila, mas agora se pegava pensando em como Clara estava sendo vista, em como as palavras cortavam-na mais fundo que qualquer chicote, e se perguntava por que isso lhe importava tanto. Talvez fosse culpa, talvez fosse um senso de justiça, ou talvez fosse algo que não ousava nomear. Numa tarde de domingo, o destino os aproximou de maneira inesperada. A fazenda estava mais calma que de costume. Os peões haviam ido visitar parentes na vila, e Dona Beatriz descansava com 1/3 nas mãos. Clara saiu para o pomar colher algumas laranjas. O sol caía no horizonte, pintando o céu de tons de fogo, e o cheiro cítrico se espalhava no ar quando ela esticou os braços para alcançar um galho mais alto. Foi nesse momento que Antônio apareceu, vindo pelo caminho de terra batida. A visão dela, de pés descalços, vestido simples, cabelos soltos tocados pelo vento, fez algo estremecer dentro dele. Por um instante, ficou apenas observando, como se estivesse diante de um quadro vivo, de uma cena que não queria interromper. Clara percebeu a presença dele e quase deixou a laranja cair. O coração disparou. Perdão, senhor, eu só estava pegando algumas... Não precisa pedir perdão por colher o que é da sua casa, ele respondeu, a voz mais suave do que de costume. A frase a pegou de surpresa. Sua casa. Nunca ninguém havia chamado lugar algum de sua casa para ela. O peito se apertou e por um instante não conseguiu falar. Antônio se aproximou, pegou uma laranja do chão e com um canivete a descascou em silêncio. O cheiro fresco encheu o ar. Partiu-a em duas e estendeu uma metade para ela. Prove, está doce. Clara hesitou, mas ao ver a seriedade tranquila no olhar dele, estendeu a mão. Deu uma mordida tímida. O suco escorreu pelo canto da boca e ela corou, limpando-se às pressas. Antônio riu baixo, um riso curto, mas genuíno. Era a primeira vez que Clara o ouvia rir de verdade, sem arrogância, sem deboche. Desculpe, ela murmurou, sem saber o que dizer. Não peça desculpa por sentir o gosto da vida, ele respondeu. O silêncio voltou, mas agora era outro. Carregava uma calma estranha, um entendimento mútuo. Clara sentiu que podia respirar um pouco mais leve. Antônio percebeu que, diante dela, podia ser menos duro. Foi nesse instante que um fiapo de confiança nasceu. Pequeno, frágil, como uma muda recém-plantada, mas estava ali. Nos dias que seguiram, essa confiança se alimentou de gestos pequenos. Antônio passou a perguntar durante as refeições como havia sido o dia de Clara. Ela, a princípio, respondia em monossílabos, mas aos poucos arriscava frases mais longas. Certa noite, ele deixou sobre a mesa um livro de capa gasta. É simples. Histórias curtas. Se quiser, pode tentar ler. Clara engoliu em seco. Lia com dificuldade, mas não queria admitir. Mesmo assim, levou o livro para o quarto. Na madrugada, à luz de uma lamparina, foi soletrando palavra por palavra. Levou horas para entender 2 páginas, mas quando terminou, chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de orgulho. No dia seguinte, quando Antônio perguntou o que achara, ela respondeu: demorei, mas li e entendi. Dos olhos dele brilharam de forma quase imperceptível. Não elogiou em voz alta, mas dentro de si sentiu um respeito novo por aquela mulher que, mesmo depois de tantas quedas, ainda tinha forças para aprender. Dona Beatriz, sempre atenta, notava tudo. O jeito como Clara passava a comer mais à vontade quando Antônio estava presente. O modo como o patrão, sem perceber, suavizava o tom ao falar com ela. Observava e sorria sozinha, murmurando baixinho: coração de viúvo é terra de queimada. Parece morto, mas basta uma chuvinha para florescer. O romance não era ainda declarado. Não havia confissões nem promessas, mas já estava ali, nos olhares, nos silêncios, nos gestos pequenos, o nascimento de uma confiança que, como todo início, trazia em si
a fragilidade do novo e a potência do inevitável. O sol da tarde dourava o vilarejo de Santa Efigênia quando Clara decidiu ir até o rio. Levava um cesto com algumas roupas, embora a verdade fosse que não havia tanta necessidade de lavá-las naquele instante. Queria apenas escapar das paredes da casa grande, dos olhares atentos de Dona Beatriz e, sobretudo, da presença silenciosa de Antônio que nos últimos dias a deixava confusa, dividida entre medo e uma estranha expectativa. O caminho até o rio era estreito, ladeado por canaviais que sussurravam ao vento. O ar trazia cheiro de terra úmida misturado ao doce distante do café recém-colhido. Clara caminhava em passos rápidos, o coração acelerado sem motivo aparente. Quando chegou à margem, respirou fundo. O rio corria sereno, refletindo o céu tingido de laranja, e o som da água batendo nas pedras lhe trouxe um conforto esquecido. Ajoelhou-se, mergulhando as roupas na correnteza. O frio da água correu-lhe pelos braços, despertando sensações que a lembraram de quem ainda estava viva. Estava tão imersa naquele instante de paz que não percebeu de imediato o som de cascos se aproximando pela trilha. Quando levantou o rosto, viu-o. Antônio, montado em seu cavalo castanho, silhueta recortada contra o pôr do sol. Por um momento, Clara pensou em levantar-se e fugir, mas seu corpo não obedeceu. Ficou ali, ajoelhada à beira do rio, com os pés descalços afundados na areia úmida, como se raízes invisíveis a prendessem. Boa tarde, Clara. A voz dele soou grave, mas sem a dureza habitual. Boa tarde, senhor, respondeu ela, baixando os olhos, mas não o suficiente para esconder o rubor que lhe subia às faces. Ele desmontou lentamente, os passos firmes esmagando o cascalho. Aproximou-se e, sem pedir licença, agachou-se ao lado dela, tomando uma das roupas molhadas entre as mãos. Está pesada demais para você. Deixe que eu ajudo. Não precisa, eu consigo, começou, mas parou ao ver que ele já torcia o tecido com facilidade, a força dos braços marcando o gesto. Por um instante, ficaram em silêncio, lado a lado, ouvindo apenas o som da água. O ar parecia mais denso, carregado de algo invisível. Clara sentiu seu braço roçar no dele e um arrepio percorreu-lhe a pele. Antônio a olhou, não como patrão, não como um homem endurecido, mas como alguém que via, de repente, a beleza simples de uma mulher comum. Cabelos desgrenhados pelo vento, respingos de água no rosto, olhos tímidos, mas profundos como o próprio rio. Ele não pensou. Ou talvez tivesse pensado demais nos últimos dias, e agora o impulso venceu. Segurou-lhe o pulso com firmeza, mas sem violência, fazendo-a virar-se para ele. Clara arquejou, surpresa, os olhos arregalados fixos nos dele. O tempo pareceu parar. O canto distante dos pássaros cessou. A correnteza do rio silenciou. E só havia aquele instante suspenso entre os dois. Então ele a puxou, encurtando a distância, e seus lábios encontraram os dela. Foi um beijo rápido, quase bruto, como se tivesse medo de se permitir sentir mais. Mas foi também cheio de urgência, de algo que não cabia mais no peito. Clara ficou imóvel por um segundo, o coração descompassado. Sentiu o calor da boca dele, o cheiro de terra e suor misturado à maresia doce do rio. Sentiu, sobretudo, o choque de perceber que não estava com raiva. Estava viva. Antônio afastou-se logo em seguida, respirando pesado. O olhar dele misturava surpresa e culpa, como se não acreditasse no que acabara de fazer. Perdão, murmurou quase sem voz. Não devia ter feito isso. Clara levou os dedos aos lábios, como se quisesse guardar aquele instante. Não disse nada. Apenas ficou olhando para ele confusa, dividida entre a vergonha e um calor novo que nunca havia sentido. Ele se levantou, recolheu a sela do cavalo com movimentos bruscos, evitando encará-la de novo. Antes de partir, ainda arriscou uma última frase. Esqueça o que aconteceu. Foi um erro meu.
E montando, partiu pela trilha, deixando para trás o eco de cascos e o coração dela em tumulto. Sozinha, à beira do rio, Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas a verdade é que não queria esquecer. Sentia medo, sim, mas também uma centelha perigosa, um desejo que começava a arder, e sabia que, por mais que ele dissesse o contrário, nada mais seria como antes. O silêncio da noite caiu sobre Santa Efigênia como um manto pesado. O céu, salpicado de estrelas, parecia observar em segredo o que se passava na fazenda. Mas dentro da casa grande não havia paz. O beijo às margens do rio deixara marcas invisíveis em duas almas, que até então tentavam se manter em mundos separados. Clara deitou-se cedo, mas não conseguiu dormir. O colchão macio, que antes lhe parecia abrigo, agora era uma prisão. Virava-se de um lado para o outro, os olhos abertos fitando o teto de madeira que rangia ao sabor do vento. Os lábios ainda ardiam como se o beijo tivesse sido fogo, e ela, sem querer, levava os dedos à boca, tentando capturar um resquício daquele instante. Por que não o rejeitei? Por que não gritei? Não o empurrei? Perguntava-se, aflita. Seu coração lhe dizia que não fora medo, mas vontade. Algo dentro dela queria ter prolongado aquele momento, mesmo sabendo que não devia. A vergonha queimava, mas junto dela vinha um calor doce, quase proibido. Antônio, com toda a sua arrogância, era ainda o homem que a salvara da invisibilidade, que a defendera diante da vila que, naquele dia, dividira uma laranja com ela como quem partilha a vida. O beijo fora rápido, mas suficiente para acordar nela sentimentos que julgava impossíveis. E se estivesse enganada? E se tudo não passasse de um capricho dele, um impulso momentâneo que logo seria esquecido? O medo de ser descartada mais uma vez latejava como ferida aberta. Por fim, virou-se para o travesseiro e chorou baixinho, lágrimas quentes que não sabia nomear. Eram medo, desejo, culpa e esperança misturados. Do outro lado da casa, Antônio também não dormia. Sentado na varanda, com o copo de cachaça intocado na mão, encarava a escuridão como quem busca respostas no vazio. O vento frio da madrugada batia-lhe no rosto, mas o que realmente o perturbava vinha de dentro. Antônio passou a mão pelos cabelos úmidos de suor, respirando fundo. O que fiz? Murmurou para si mesmo, encarando a noite como se ela pudesse lhe dar respostas. Não era um velho. Estava apenas nos seus 35 anos, mas sentia-se carregando décadas a mais. E ainda assim, diante daquela moça de 20 e poucos, parecia um rapaz inseguro, incapaz de controlar o próprio coração. Ela é só uma empregada, uma jovem que confia em mim. Não tenho o direito de confundir as coisas. Mas, ao mesmo tempo, uma voz mais forte o provocava. Não é apenas isso. Você a deseja porque enxerga nela coragem, vida, pureza, porque ela faz você acreditar que pode recomeçar. Não era a idade que os separava. Apenas 10, 12 anos não eram nada naquele sertão onde homens amadureciam cedo e mulheres carregavam fardos desde meninas. O que os separava era o orgulho dele, era o peso do sobrenome, era o medo de ser visto como fraco pela vila. Antônio apertou os punhos, sentindo a culpa e o desejo se misturarem. Eu não devia ter tocado nela. E, no entanto, faria de novo. Naquela noite, cada um em sua solidão, Clara e Antônio lutaram contra o mesmo inimigo. A certeza de que algo havia mudado para sempre. Não importava o que dissessem no dia seguinte, nem quantas vezes tentassem ignorar. O beijo estava ali, gravado na carne, tatuado na memória, impossível de apagar. E quando finalmente o sono os venceu, foi um descanso leve, inquieto, cheio de sonhos contraditórios. Clara sonhou que caminhava sozinha pela feira, mas ao virar-se, ele estava atrás dela, oferecendo-lhe proteção e risco ao mesmo tempo. Antônio sonhou que atravessava o rio a cavalo, e na outra margem, Clara o esperava, mas sempre se afastava quando ele tentava alcançá-la. Ao amanhecer, ambos despertaram com a mesma sensação,
O beijo havia sido só o começo. O sol nasceu pesado naquela manhã, como se o próprio sertão carregasse nas costas o peso de segredos mal resolvidos. A fazenda parecia a mesma. Galos cantando, peões cuidando do gado, o cheiro de café coado invadindo a cozinha. Mas Clara e Antônio sabiam que nada estava igual. O beijo roubado na beira do rio ainda latejava na memória de ambos, e cada gesto simples agora tinha um novo significado. Clara descia as escadas com a bacia de roupas na mão quando sentiu o olhar dele sobre si. Não foi longo, nem descarado, apenas um relance rápido, mas suficiente para acelerar seu coração. Fingiu não notar, mas durante todo o dia, seus dedos tremiam mais que o normal, derrubando água do balde, queimando o pão no forno. Dona Beatriz a observava em silêncio, mas um sorriso discreto escapava-lhe de vez em quando. Já Antônio buscava refúgio no trabalho. Montava cedo, cavalgava pelos pastos, conferia cercas como se o mundo dependesse de sua vigilância. Mas por mais que tentasse, não conseguia afastar a lembrança. O sabor dos lábios dela, o tremor no corpo dela contra o seu. A cada vez que fechava os olhos, era como se estivesse de novo à beira do rio. E isso o enfurecia, não por raiva dela, mas por raiva de si mesmo, por sentir-se vulnerável. Enquanto isso, na vila, a língua do povo não descansava. Os cochichos que antes eram apenas insinuações ganharam corpo, transformando-se em narrativas completas. Na porta da venda, alguns homens diziam: Clara já não é só criada, não. O patrão a olha como se fosse dona da casa. As mulheres, ao recolher água na fonte, balançavam a cabeça com reprovação. Pobre moça, caiu na mão dele. E ainda pensa que vai se casar? Patrão não se mistura com gente de baixo. Essas vozes não demoraram a chegar à fazenda. Clara sentiu na pele quando foi à feira com Dona Beatriz. Olhares de desprezo, risadinhas abafadas, até um ou outro insulto sussurrado ao passar. Seus ombros murcharam, a vergonha queimando-lhe as faces. Estão certos? Será que sou apenas isso para ele, uma distração passageira? Naquela noite, não aguentou e fugiu para o pomar, sentando-se sob a mangueira onde tantas vezes buscara paz. O cheiro adocicado das frutas maduras misturava-se às lágrimas que insistiam em escorrer. Não percebeu quando Antônio se aproximou, apenas sentiu sua sombra encobrindo-a. "O que houve, Clara?" perguntou, a voz grave, mas carregada de uma preocupação sincera. Ela hesitou, mordendo os lábios. Depois finalmente desabou. "Eles falam de mim, senhor. Dizem que não passo de uma moça fácil, que o senhor só me mantém aqui por interesse. Eu não sei se aguento." Antônio fechou os olhos por um instante. Cada palavra era uma facada. Não nela, mas nele. Ele sabia que o povo falava, sempre falou, mas não imaginava o quanto isso a feria. Sentou-se ao lado dela, os joelhos quase se tocando, e respondeu com firmeza: "Eles não sabem nada. Não sabem de mim, nem de você. A vila sempre vai inventar histórias, mas a única verdade que importa é a que a gente vive aqui, nesta fazenda." Clara ergueu os olhos marejados, buscando nele uma certeza que pudesse se apoiar. E por um instante encontrou. Mas logo a dúvida voltou, como uma sombra insistente. E se amanhã ele mudar de ideia? E se tudo isso não passar de uma ilusão? Ao mesmo tempo, Antônio travava sua própria batalha interna. Sabia que, se cedesse de vez a esse sentimento, não haveria retorno. Estava prestes a romper não apenas barreiras sociais, mas as próprias defesas que erguera ao longo da vida. Amá-la significava se expor, significava mostrar fragilidade, e esse era um preço que não sabia se tinha coragem de pagar. Naquela noite, ambos se recolheram com os corações apertados. Clara, temendo ser apenas um rumor vivo para a vila. Antônio, temendo ser consumido pelo desejo e pela vulnerabilidade que ela despertava. O passado, com suas vozes e feridas, estava de volta. E antes que o romance pudesse florescer, precisaria sobreviver a essa tempestade invisível, feita de preconceito, orgulho e medo.
Era noite de sábado e a praça de Santa Efigênia fervilhava. As luzes de lampiões iluminavam barracas de comidas típicas, sanfonas ecoavam pelo ar, e o cheiro de milho assado e cachaça misturava-se ao perfume da terra molhada pela garoa recente. A festa junina era o coração da vila, o momento em que todos se reuniam, e também, inevitavelmente, o palco das línguas mais afiadas. Clara não queria ir. Depois de tantas humilhações, preferia permanecer na segurança silenciosa da fazenda. Mas Dona Beatriz insistira. Menina, quem se esconde só dá razão para os outros falarem. Você precisa erguer a cabeça. Ninguém tem o direito de roubar a sua presença no mundo. E Antônio, com seu tom firme, decretou: iremos juntos. Quero que todos vejam que não tenho nada a esconder. Foi assim que, naquela noite, Clara desceu do velho Jeep ao lado dele. O barulho da festa diminuiu por um instante quando os dois apareceram. Todos os olhos se voltaram para aquela dupla improvável. O fazendeiro altivo e a jovem que, até meses atrás, era tratada como sombra dentro da própria casa. Os cochichos começaram de imediato. Olhem só, já chega como se fosse senhora. Ele perdeu a vergonha. Trouxe a criada como se fosse dama. Clara sentia cada olhar como uma flecha cravando-lhe a pele. Quis recuar, mas Antônio estendeu o braço para ela, oferecendo-o como faria um cavalheiro com sua dama. Por um segundo hesitou, mas então pousou a mão trêmula sobre o braço dele, e juntos caminharam para o centro da praça, ignorando os olhares. A música voltou, mas o clima estava carregado. Gente que sorria de longe, gente que murmurava pelas costas, até que uma voz forte, carregada de álcool e rancor, quebrou a fachada de festa. Então é isso, Antônio Vasques? Agora se apresenta com a bastarda da vila como se fosse esposa? Era Jerônimo, o irmão mais velho de Clara, cambaleando com uma garrafa na mão. O rosto vermelho de bebida, os olhos turvos de ódio. Ao redor, o burburinho se intensificou. Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas Antônio deu um passo à frente, colocando-se entre ela e o agressor. Cuidado com as palavras, rapaz. Beba sua pinga em silêncio e não se meta onde não é chamado. Jerônimo riu alto, ecoando pela praça. Não é chamado? É minha irmã. Foi vendida como gado e agora posa de senhora. Todos sabem por quê. Porque aquece a cama do patrão. Um coro de murmúrios percorreu a multidão. Algumas mulheres cobriram a boca em choque. Outros homens apenas riram, alimentando a maldade. Clara quis desaparecer, mas a voz de Antônio rasgou o ar, firme como um trovão. Basta! O silêncio caiu sobre a praça. Até a sanfona calou. Os olhos de todos estavam nele. Antônio encarava Jerônimo de frente, o maxilar tenso, os punhos fechados. Ela não é mercadoria, não é sombra, não é escória. É uma mulher, e é sob meu teto que ela finalmente encontrou respeito, algo que vocês nunca deram a ela. Os olhares se voltaram para Clara. Ela tremia, mas ao mesmo tempo sentia algo crescer dentro de si. Um orgulho novo, uma chama acesa pela defesa pública que nunca imaginou receber. Jerônimo rangeu os dentes, avançando um passo. Respeito. Chama isso de respeito? Todos sabem o que se passa entre vocês. Antônio respirou fundo. Sua voz, quando veio, foi mais calma, mas carregada de convicção. E se houver algo entre nós, é porque ela merece ser amada. E eu não tenho vergonha de dizer isso diante de todos. O choque percorreu a multidão como um raio. Era mais do que uma defesa. Era uma confissão velada, um desafio aberto às regras não ditas da vila. Clara sentiu o rosto em chamas. Os olhos se encheram de lágrimas, não de vergonha, mas de emoção. Pela primeira vez, alguém não a escondia. Pelo contrário, a erguia diante do mundo. Jerônimo, tomado pela fúria, ergueu a garrafa como se fosse arremessá-la, mas foi contido por dois homens que o afastaram. A confusão se dispersou em murmúrios e olhares desconcertados. Alguns cochichavam condenações, outros, em silêncio, pareciam refletir. Antônio então voltou-se para Clara
e com um gesto firme, pegou-lhe a mão. Venha. Não precisamos da aprovação deles. A verdade é nossa e só isso importa. Ela o seguiu, com passos ainda trêmulos, mas o coração erguido como nunca. Naquele instante, a vila podia pensar o que quisesse. O confronto inevitável havia acontecido, e em vez de destruir, apenas cimentar ainda mais o elo que nascia entre eles. A volta da festa foi silenciosa. O motor do velho Jeep roncava pela estrada de terra e cada farol iluminava trechos do caminho que parecia não ter fim. Clara segurava as mãos sobre o colo, o vestido rodado ainda cheirando a fumaça das fogueiras da praça. Antônio mantinha os olhos fixos na estrada, mas por dentro travava uma guerra. As palavras que havia dito em público ecoavam nele. Se houver algo entre nós, é porque ela merece ser amada. Nunca planejara confessar nada, muito menos diante de toda a vila. Mas a raiva, a injustiça, a covardia dos boatos o haviam empurrado para aquele abismo. E agora não havia retorno. Clara, no banco ao lado, sentia o coração pulsar forte. Parte dela ainda ardia em vergonha pelo escândalo, mas outra parte, mais intensa, vibrava em alegria. Antônio a havia defendido, erguido diante de todos como nunca ninguém fizera. Não como um objeto, não como uma empregada, mas como mulher. Aquilo mudava tudo. Quando chegaram à fazenda, Dona Beatriz os esperava à porta. Não perguntou nada, não precisou. O olhar atento da velha criada lia verdades sem que precisassem ser ditas. Apenas entregou uma lamparina a Clara e disse com doçura: durma em paz, menina. Hoje você foi vista de verdade. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou horas sentado na varanda, o cheiro da terra úmida subindo do jardim, a lembrança dos olhos de Clara queimando dentro de si. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou quem realmente era. Um homem que vivia para as aparências? Um fazendeiro que temia os cochichos de uma vila? Ou alguém que podia finalmente permitir-se ser verdadeiro? No silêncio, lembrava-se de cada instante desde que ela chegara. O olhar baixo no primeiro encontro, a forma como aceitava qualquer ordem sem protesto, a delicadeza ao cuidar das coisas simples da casa. E aos poucos percebia que o que o prendia a ela não era apenas atração. Era a maneira como Clara lhe devolvia a humanidade, como sua presença quebrava o gelo em que ele próprio se aprisionara. Na manhã seguinte, o fazendeiro que sempre surgia de semblante duro apareceu diferente. Não usava o paletó de costume, não ergueu a voz para dar ordens aos peões. Ao contrário, foi visto ajudando um trabalhador a consertar a cerca, puxando o arado ao lado dos bois, suando junto aos outros como se fosse um igual. Isso causou espanto. Os homens se entreolhavam, mas ninguém ousava comentar. Clara, observando de longe, percebeu a mudança. Não era apenas um gesto passageiro. Havia nele uma decisão silenciosa. Antônio estava desmontando, tijolo por tijolo, a muralha que o separava dos outros. À tarde, chamou Clara até o pomar. A brisa leve agitava as folhas das mangueiras e a sombra fresca parecia acolher segredos. Ele demorou a falar, mas quando falou, a voz não era a do fazendeiro altivo. Era a de um homem despido de armaduras. Clara, eu fui um tolo. Passei a vida com medo do que iriam dizer. Me escondi atrás do meu nome, do meu orgulho. Mas ontem, na frente de todos, percebi que já não importa. Não tenho vergonha de sentir. Não tenho vergonha de você. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de dor. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento. Ele continuou firme, mas com emoção que lhe embargava a garganta. Eu disse que não devia ter te beijado, que era um erro. Mas a verdade é que foi o gesto mais verdadeiro da minha vida. Eu não quero apagar isso. Quero assumir. Clara respirou fundo, os dedos trêmulos apertando a barra do vestido. E se a vila nunca aceitar? E se viverem a nos julgar? Antônio deu um passo à frente, aproximando-se dela como se a distância fosse um abismo a ser vencido. Deixe que falem.
A vida inteira eu temi essas vozes. Hoje entendo. Elas só têm força se a gente se curva. Eu não me curvo mais. Não diante do que sinto. O silêncio caiu entre eles, mas não era vazio. Era cheio de possibilidade, cheio de promessa. O arrogante estava cedendo lugar ao homem capaz de amar, e Clara sentia no peito a certeza de que, a partir dali, nada mais seria igual. Naquele fim de tarde, sob a sombra das mangueiras, os dois não precisaram de outro beijo. Bastou o olhar, firme, pleno, livre, um olhar de quem finalmente se permitia viver. O amanhecer que se ergueu sobre Santa Efigênia naquela semana parecia diferente. Havia um brilho nas folhas do cafezal, uma alegria contida na cantoria dos pássaros, e até o sino da capela soava mais leve, como se anunciasse não apenas a missa, mas um novo tempo. A notícia corria pelas bocas, com o espanto reservado às reviravoltas do destino. Antônio Vasques pedira Clara em casamento. Não em segredo, não num bilhete envergonhado. Pediu-a à luz do dia, na varanda da Casa Grande, diante de Dona Beatriz e de quem mais quisesse escutar. A história tomou corpo como vento em lavoura. Na venda, na feira, na beira do rio. Uns disseram que era loucura, outros chamaram de afronta. Muitos, porém, calaram a língua por falta de ar, porque se era verdade, então não havia volta para as velhas certezas da vila. Clara recebeu o pedido com as mãos trêmulas e os olhos cheios d'água. Não foi um discurso pomposo, nem joias, nem promessas de riqueza. Foi simples e por isso mesmo grandioso. Antônio apenas disse, com a voz rouca de quem fala do fundo: não quero te proteger de longe, quero caminhar ao teu lado. Se aceitar, eu prometo te honrar como nunca te honraram. Ela não respondeu de imediato. O coração lembrava-se das dores como quem tateia cicatrizes no escuro. Mas o mesmo coração, agora acostumado à luz, já sabia diferenciar ilusão de verdade. E a verdade estava ali, inteira, sem máscara, nos olhos dele, no cuidado dele, no homem que abrira mão do orgulho para ganhar o direito de amar. Sim, disse, num sussurro que a própria brisa levou para dentro da casa, fazendo a cortina dançar. Sim. A vila reagiu em ondas. Houve quem cruzasse os braços na porta da igreja, quem deixasse escapar um "isso não há de prestar". Houve também quem sorrisse escondido, uma alegria sutil, como quem sempre soube que a dignidade de Clara existia e só precisava de tempo para florescer. Dona Beatriz, quando soube, chorou com a gravidade das alegrias antigas e apertou as mãos da moça entre as suas, como quem sela um pacto. Deus te viu quando ninguém via, menina. Agora o mundo vai ter de respeitar. O dia do casamento chegou com céu limpo, lavado de azuis. Não foi cerimônia luxuosa, mas foi bonita como coisa verdadeira. No jardim da fazenda, entre mangueiras e jasmins, ergueram um arco de madeira coberto por ramos de alecrim e flores simples de quintal. Os empregados, suas famílias, alguns vizinhos menos preconceituosos, e só. Quem quis vir, veio por afeto. Quem não quis, ficou com seus julgamentos, e a ausência deles não doeu. Clara vestia algodão branco, bordado à mão por Dona Beatriz, com uma faixa azul clara na cintura, o mesmo tom do vestido remendado que um dia a tornou alvo de risos, agora transformado em lembrança vencida. Os cabelos, presos num coque baixo, guardavam uma pequena fita da avó, a única herança amorosa que possuíra da família. Antônio vestia terno simples, tecido escuro, que parecia estranho no corpo acostumado ao couro e ao sol, mas no rosto trazia uma leveza de quem cabia finalmente no próprio destino. O padre, homem de fala mansa e olhar que via fundo, começou a cerimônia lembrando que o amor é trabalho de chão, rega, paciência, poda. E quando pediu que trocassem votos, houve um silêncio de respeito, desses que antecedem a chuva boa. Antônio virou-se para Clara e falou com a coragem de quem deixou a praça inteira um dia emudecida. Eu te vi primeiro com olhos errados, te julguei sem te conhecer. Esqueci que dignidade não depende de quem fala alto, mas de quem permanece em pé. Hoje,
Eu peço perdão por cada ferida que minhas palavras abriram. Prometo sustentar teu nome, proteger teu descanso e aprender contigo a ser um homem melhor. Se um dia me perder da bondade, que teu olhar me traga de volta. Clara respirou fundo. O passado atravessou-lhe os olhos num tremor breve, mas ficou para trás, como água que corre e não retorna. Então ela disse: eu vivi como sombra. Aprendi a me calar para caber nos silêncios dos outros. Hoje eu escolho existir. Não porque um homem me escolheu, mas porque encontrei em mim a coragem de ser vista. E te escolho, Antônio, porque eu vi escolher a verdade quando era mais fácil mentir. Prometo ser voz quando te faltar palavra e pouso quando te faltar chão. Não houve aplauso ruidoso. Apenas um suspiro coletivo, o sino de um sabiá, o vento mais forte entre as folhas. O padre sorriu. O que Deus une, nenhum boato separa. E abençoou o casal. Quando os lábios dele se tocaram, não foi com pressa, nem com o impulso do rio. Foi com a serenidade de quem enfim pertence. Depois da cerimônia, a fazenda ganhou a alegria dos dias que correm sem sobressaltos. Mesa comprida sob a sombra da mangueira, bolo de fubá, pão de queijo, doce de leite ainda morno, café passado em coador de pano. As crianças brincavam de roda, os peões arriscaram uma moda de viola e até Dona Beatriz, contente, deixou escapar 2 passos de dança, com um sorriso que lhe diminuía a idade. Na vila, os resistentes do costume tentaram manter o veneno, mas ele perdeu força ao contato com aquilo que era mais potente: a persistência do afeto. Aos poucos, a história que contavam sobre Clara, a sombra, a desvalida, a que não servia nem para varrer, foi sendo substituída pela imagem da mulher responsável pela contabilidade da fazenda, que lia à noite, que alfabetizava as crianças dos colonos aos domingos, que mudava o modo como a Casa Grande respirava. Porque a mudança não parou no casamento. Antônio, antes altivo e distante, desceu um degrau de cada vez do pedestal que nunca lhe coubera. Abriu a biblioteca aos empregados, implementou repartição justa da produção da horta, ouviu os mais velhos sobre o tempo das chuvas e anotou suas sabedorias. E, quando algum desavisado se aventurava em repetir a velha frase, bastava um levantar de olhos seus, não de ameaça, mas de convicção mansa, para que o eco do passado morresse antes de nascer. Certa tarde, semanas depois do casamento, Antônio trouxe a Clara um embrulho simples, papel pardo atado com cordão. Para você. Ela abriu com cuidado. Era um caderno de capa de couro, folhas de bom algodão, uma caneta tinteiro azul, para escrever sua história, sem cortes, sem vozes de fora, do seu jeito. Clara sorriu daquele jeito que começa miúdo e toma o rosto todo. Na primeira página, escreveu com letra ainda insegura: para que ninguém mais conte por mim. E escreveu. Escreveu sobre o medo, sobre a feira, sobre o rio, sobre o beijo que a confundiu e a noite que a revelou. Escreveu sobre o confronto na praça e a mão estendida na hora certa. Escreveu, sobretudo, sobre a lição que transbordara da vida para o coração de ambos. O amor não é prêmio para os perfeitos, é escola para os imperfeitos que decidem aprender juntos. No fim de tarde desse mesmo dia, quando o sol se deitou atrás do morro e tudo se pintou de cobre, Clara e Antônio caminharam até a cerca que dava vista para o cafezal. O vento trouxe o cheiro promissor de chuva. Ele passou o braço por sobre os ombros dela. Sabe o que eu aprendi, Clara? Diga que riqueza sem humildade é só barulho, que poder sem ternura é só solidão, e que eu, com 35 anos, precisei te encontrar para finalmente crescer. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo que as palavras faziam morada. E eu aprendi que não se trata de merecer amor, mas de aceitá-lo quando ele chega sem pedir licença. A primeira gota caiu no dorso da mão dela, morna, redonda, promissora. Eles sorriram. A chuva, enfim, começou a abrir a terra em cheiros. A fazenda, tão acostumada às durezas, recebeu o presente como quem entende sinais.
E se alguém, passado o tempo, perguntasse como foi possível que a moça humilhada na praça e o fazendeiro orgulhoso escrevessem juntos um romance épico, a resposta não estaria num único gesto, nem numa única frase. Estaria nos 1000 pequenos atos de coragem. A mão que não soltou, a verdade dita em voz firme, o pedido de perdão sem plateia, o sim que não coube no medo. Porque no sertão de Santa Efigênia, onde as histórias costumam nascer da boca dos outros, essa escolheu nascer do coração dos dois. E por isso resistiu, e por isso floresceu, e por isso se fez casamento. Não como ponto final, mas como ponto de partida. Na porta da casa grande, sob o ruído manso da chuva, a placa de madeira que dizia Fazenda Vasques ganhou, numa quina discreta, uma nova gravação a canivete, letra incerta, mas decidida. Casa Esperança. E quem passasse por ali, mesmo sem conhecer a história, talvez sentisse na pele a verdade que só as coisas transformadas carregam. Houve orgulho, dor e silêncio, mas houve mais. Houve amor suficiente para rebatizar a casa e a vida. E isso, enfim, calou a praça inteira. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Clara e Antônio tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Colocamos ela aqui no final, basta clicar. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a força do espírito humano. Não percam nossos próximos conteúdos. Aguardamos vocês nos comentários para saber o que acharam deste drama rural brasileiro.